Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias, faça chuva ou faça sol, eu tô aqui abrindo uma leitura, como combinado com a espiritualidade, para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comente e compartilhe, para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla e intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e, claro, coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Hoje eu vou tirar uma cartinha do Tarô das Bruxas, baralho cigano, e se der tempo a gente vai pro oráculo das intenções, tá bom? Vamos lá, Tarô, por favor, qual carta conselho pro nosso dia? Por favor, Tarô, qual carta conselho pro nosso dia? O Diabo. Essa carta aqui é uma carta bem intensa, né? É uma carta que vem pedindo, principalmente desse deck, pra gente visitar as nossas sombras. E quando a gente fala de visitar as nossas sombras, o As de Cálices aqui no fundo, vem falando sobre a gente ver o que dentro da gente tá desconforme com aquilo que a gente realmente quer ser. Sabe quando a gente fica tampando o sol com a peneira, emoções, sentimentos, atitudes, achando que somos santos e muitas vezes não? O diabo vem mostrando isso. É como se fosse o grande espelho da verdade. Nessa carta aqui tem um espelho representando o diabo. E aí hoje, como conselho da leitura, vem perguntando: qual é a sua sombra? O que você tenta esconder de você mesmo? Que muitas vezes é um defeito, muitas vezes é algo que você não aprova no outro, mas você mesmo faz. Hoje é um dia para você entender a respeito disso, acolher isso e principalmente aprender com isso. O diabo fala sobre os nossos grandes apegos. Aqui eu tenho o As de Cálices também, que é amor, que é sentimento. Quantas vezes a gente se perdeu ao apego emocional a algo, né? Quantas vezes a gente se deixou se perder por um transbordar de emoções que mais nos aprisiona do que nos eleva? O diabo vem falando: qual é a sua vaidade? O que você tem feito com essas sombras que têm te prejudicado? Seja ego, seja orgulho, seja cabeça dura, seja a gente reparar no coleguinha do lado, julgar ele, não olhar os nossos próprios defeitos. Mas uma carta do diabo como energia do dia vem pedindo pra gente tomar muita atenção com aquilo que a gente dentro da gente está tentando esconder. Seja pelo orgulho ferido, seja pelo ego, seja pelo medo. Às vezes a gente não quer mostrar o nosso pior lado porque a gente tem medo dele. E a gente vai enganando a si mesmo que aquilo não existe dentro da gente. Só que enquanto a gente não aceita que existe algo ali que precisa ser consertado dentro da gente, a gente vai fingindo pra gente mesmo que a gente é algo que a gente nem é. Meio confuso isso, né? Mas a carta do diabo, de uma maneira bem prática, vem falando pro dia de hoje para olhar muito bem, não o defeito do outro, mas os seus defeitos. O que hoje você ainda está muito apegado? Qual situação, qual sentimento, qual postura que você tem medo de soltar e que pode estar te colocando mais em uma situação de dor do que te levando para um caminho bom? Sempre tem. Aqui, como tem o As de Cálices, fala sobre apego emocional. Fala sobre sentimentos que a gente tenta esconder, porque eu tenho o sol aqui. Então, o que eu posso dizer com a leitura de hoje é que às vezes é necessário a gente tirar um tempo para olhar aquele defeitinho dentro da gente que tem mais atrapalhado nossa jornada do que colocado a gente em uma jornada de luz, de crescimento, de expansão. Pode ser a vaidade, pode ser o orgulho ferido. O que hoje te impede de se mostrar por inteiro para o mundo? E que você está tão apegado, com tanto medo de soltar aquilo, que faz com que você vá definhando internamente. E esses sentimentos ficam ali quietinhos, esperando um conserto, né?
A carta do diabo, ela vem falando sobre isso. Para um dia financeiro, para uma leitura mais prática, financeiramente falando, pode ser um dia de bons ganhos. Mas se você não segurar esse dinheiro, pode ser que você perca com muita facilidade, gasta muito. Para uma leitura emocional, cuidado com padrões de apego. Pode estar muito apegada a algo. Quando quer prender muito uma situação, manipular uma situação. A carta do diabo muitas vezes fala sobre a gente fazendo isso, não o outro. Será que a gente não está querendo manipular situações ao nosso favor e está fingindo que nada está acontecendo? Será que a gente não está sendo malvado com outra pessoa e a gente mesmo não está percebendo? Simplesmente por ego, por vaidade, por orgulho, por ego ferido, por dores emocionais, não sei. O diabo vem falando, atente-se ao seu comportamento hoje. Nem que seja uma fala fiada, uma tentativa de manipulação, uma procrastinação, uma preguiça, uma gula, uma tentação que vem e faz com que a gente perca muitas vezes o controle. É um dia da gente observar aquilo que a gente tem internamente. Emoções que a gente tenta fingir pra gente mesmo que não existe, mas estão ali. Observe isso. E não deixe essas emoções terem controle a respeito de você. É ponderar, é avaliar, é analisar. E principalmente, se você se vê dentro de um padrão tóxico, é buscar se libertar disso. E o padrão tóxico pode ser do outro com você, pode ser você com você mesmo. Poxa, eu sou muito orgulhosa, então eu prefiro ficar aqui amargando uma dor do que dar o braço a torcer. De que eu gostaria de tal coisa, às vezes eu sou muito vaidosa e com isso eu abro mão de muitas coisas que deveriam ser feitas pela minha vaidade. Cadê o equilíbrio das coisas? Às vezes eu tenho um ego muito lá em cima e eu não tô aberto a baixar a cabeça e falar assim, olha, me arrependo ou... gostaria que fosse diferente, gostaria de fazer diferente, gostaria de ouvir o que você tem a dizer, gostaria de fazer o que você gostaria de fazer. O diabo vem falando, cuidado com padrões de comportamento que você está muito apegado e que mais estão travando a sua vida do que te ajudando. Combinado? Vou tirar aqui do baralho cigano. Hoje eu tô um pouco mais aérea. Eu tô há muitos anos como taróloga e a gente passa por várias situações com vários consulentes. E hoje, pela primeira vez, eu tive uma notícia muito ruim a respeito de uma consulente. E a gente sempre acha que pode fazer mais. E nem sempre é possível fazer mais. Às vezes a vida precisa que aquela pessoa siga para aquela direção. E aí, junto com essa energia do diabo aqui que saiu na mesa, vem uma mensagem nesse momento com Ás de Cálices, de que a gente tem que preservar as pessoas que estão do nosso lado, aproveitar o momento presente disso. E sempre que a gente puder fazer o máximo pelo outro, para o outro, com amor, por amor, vamos fazer. Nós estamos vivendo em períodos com muito diabo, de energias muito densas, de energias muito pesadas, de sentimentos muito intensos, onde ao invés da gente querer colocar para fora isso, a gente vai guardando, até que a gente perde o controle disso. E por mais que existam várias forças ali querendo nos ajudar, quando a gente não se permite ser abraçado, é tarde demais. Então, com toda essa energia aqui, eu gosto de fazer vídeos muito alegres, mas eu também preciso ser muito honesta. E como eu gravo vídeos todos os dias, tem dias que a gente passa por situações muito complicadas, tem dias que são mais animados, tem dias que são mais pesados, coisas acontecem, né? E eu acho importante passar também essa mensagem aqui, com a energia do diabo, do Ás de Cálices, do Sol. Vamos cuidar
das nossas emoções. Não vamos esconder da gente, do mundo, aquilo que está machucando a gente. E sempre que a gente puder ser instrumento de ajuda para alguém, vamos ser. Mesmo que a gente esteja mais cansado, mesmo que a gente esteja sobrecarregado, vamos aproveitar o momento presente para ser amor e dar a nossa maior versão. E quando a gente sente que a gente está precisando também de amor, vamos colocar para fora aquilo que dói. Vamos expressar aquilo que está nos pegando, para que a gente também possa receber ajuda. Então, essa é a mensagem. Eu vou abrir o baralho cigano e vamos ver o que ele tem para complementar a nossa leitura de hoje. Tá bom? Vamos lá, baralho cigano, por favor. Qual carta aconselho para o nosso dia, por favor? A sorte, a espiritualidade e a magia. E os sentimentos. As cartas vêm falando aqui, principalmente no nosso âmbito emocional, né? Vem complementando com a energia do diabo, falando que muitas vezes, quando a gente não consegue entender os nossos próprios sentimentos, a gente não consegue elevar a nossa vibração. E entender os nossos próprios sentimentos é também entender quais são as nossas falhas. Porque quando a gente está cara a cara com as nossas falhas, a gente tem a oportunidade, seja pela espiritualidade, seja pela vida, de poder lidar com elas e curá-las. Então vamos parar de tampar o sol com a peneira, em fingir que somos todos santos, que não temos defeitos, que aquilo ali não está machucando a gente. Porque quanto mais a gente faz esse movimento, mais difícil é para a gente se elevar, para a gente se curar e para a gente poder ter a nossa melhor versão e caminhar pelo nosso melhor caminho. Ok? Combinado? Vamos pro oráculo das intenções também. Vamos lá. Por favor, oráculo, qual carta aconselho para o nosso dia? Vamos lá. Amor. Estou falando de amor, vem a carta do amor. Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Eu acho que essa cartinha completa muito o que eu estava falando no meio aqui da leitura. Sempre que a gente puder ser instrumento de amor para o outro, vamos permitir ser, mesmo que seja o pouco que a gente pode oferecer. Vamos tentar ser luz no caminho do que apareça. E não vamos deixar que o nosso ego, que a nossa vaidade, a carta da dedicação, crie muralhas que escondam o nosso amor. Se você ama alguém e tá com muralhas aí, veja se realmente vale a pena manter essas muralhas. Se você tá numa fase onde você tá se sentindo desconfortável, onde você não tá se sentindo bem, feliz com alguma situação ou com a sua própria vida, quebra as muralhas. Permita-se ir em busca de amor. Permita-se que entreguem amor para você também. Não se fecha. O diabo, ele se fecha, ele se tranca. E se tá tudo bem aí, ou se tá quase tudo bem aí, não deixa de ser um instrumento de amor e luz. Não deixa que muitas vezes o orgulho te impeça de manifestar o amor na forma mais pura para o outro ou para quem quer que seja. Às vezes a gente entra em conflito com pessoas, seja no trabalho, seja no ambiente espiritual, seja no ambiente amoroso, que é por ego, que é por orgulho, que é por vaidade, que é por teimosia. E a gente vai criando muros e muros e muros e muros que impedem a gente de transbordar amor e receber amor. E isso acaba fazendo mal pra gente mesmo. Então, no dia de hoje, busque dar amor, receber amor e, principalmente, se permitir acolher os seus defeitos para poder se curar. Acolher com amor, com carinho, com cuidado.
É entender que eu também posso ter esse defeito. Mas o fato de eu ter esse defeito não quer dizer que eu seja esse defeito. Tem uma música que eu conheci há pouco tempo, chamada Me Curar de Mim. Se você está ouvindo esse vídeo até aqui, escuta ela, que diz muito sobre a carta do diabo, tá bom? Espero ter te ajudado. Amanhã eu tô aqui de novo, espero que com uma energia um pouco mais aberta, mas sempre que precisar, eu tô aqui, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau.